Vamos voltar a falar aqui em relação às medidas sanitárias que serão tomadas para essas eleições municipais de 2020. Muitas pessoas preocupadas em relação ao que vai acontecer, principalmente quem vai trabalhar também nesse pleito, tem essa preocupação em relação às medidas preventivas. Vamos conversar sobre isso já na sequência do programa. 8h07, o Bom Dia Notícias está de volta para mais um bloco de informações e vamos tirar algumas dúvidas, principalmente das pessoas que irão trabalhar como mesários voluntárias nesse pleito municipal de 2020. Quem está na linha conosco é o Daniel Cel, que é diretor-geral do TRE de Santa Catarina e vai falar sobre as medidas sanitárias para essas eleições municipais de 2020. Daniel, muito bom dia para você. Bom dia, Eliane. Muito obrigado por me receberem aqui, viu? Importante também ter a sua participação, Daniel, até porque muitas pessoas, inclusive, nos questionaram em relação a essa preocupação. Mas e a pandemia? Como é que vai funcionar nas eleições? Que segurança que nós vamos ter nessas eleições? Medidas preventivas serão tomadas. Qual foi a decisão do próprio TSE sobre o plano de segurança sanitária, Daniel? Então, Eliane, a verdade é que, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que a nossa democracia ela é fundamentada no processo de mudança periódica dos mandatários. Não tem como a gente evitar fazer eleição. Aliás, é agora o momento de todos os municípios reconhecerem que os seus prefeitos, seus vereadores estão fazendo um bom trabalho em relação à pandemia. Eu só coloco isso porque é fundamental participarmos do processo democrático. Não dá para abrir mão disso. E os mesários têm um papel também fundamental nisso aí. Você veja que nós somos aqui em mais ou menos 65 mil mesários e apoiadores aqui em Santa Catarina para realizar o processo democrático, para realizar esse pleito. Então, a gente sabe da necessidade de participar e por isso o TSE, com aqueles hospitais, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, a Fiocruz, até o biólogo Átila Yamarino ajudou a montar esse procedimento todo de segurança novo, especialmente para essas eleições, e que envolve uma série de cuidados que são mais ou menos os mesmos cuidados que a gente tem em várias empresas, nos supermercados. Eu até diria assim, se a gente vai ao supermercado, a sessão de votação vai ser um local mais seguro ainda. Para os mesários especificamente, a gente recebeu doações, então você veja também como as empresas no Brasil é importante. Doações de face shield para os mesários, todos eles vão ter, máscaras específicas para o processo eleitoral, álcool em gel individual para o mesário, álcool gel para a sessão e fitas demarcadoras no chão para o distanciamento social. Além disso, a gente vai ter cartazes distribuídos mostrando para o eleitor o que fazer, o que não fazer e também para os mesários. Então, vamos dizer assim, eu acho que é a maior operação de guerra que a gente tem no Brasil para tentar dar segurança para o processo. Até porque são milhares de pessoas que irão trabalhar nas eleições. Santa Catarina, você teria o número de pessoas que irão trabalhar nesse pleito de 2020, Daniel? Então, são mais ou menos 55 mil mesários e mais ou menos 10 mil apoiadores, além dos mesários, né? Fora os servidores da Justiça Eleitoral. São realmente muitas pessoas. No Brasil, são mais ou menos 2 milhões de mesários. É bastante gente. Então, esse plano ele é o máximo possível de segurança, né? Essa série de cuidados que você mencionou, isso vai ser para todos os locais de votação, independente da região, do município, se a região está em estado gravíssimo ou está num estado não tão grave assim. Isso vai ser de forma unânime, né, Daniel? Vai ser para todo mundo. Vai sim, Eliane, vai ser para todo mundo, independentemente do risco que estiver. E a gente, em Santa Catarina, ainda está com a análise do quadro do risco da Covid, né? E com uma tendência de melhora nos próximos meses, né? Então a gente já vem melhorando o quadro, mesmo assim vai ter todos esses cuidados à disposição lá do mesário, para que ele, sim, recebendo o eleitor, possa ter segurança, né? E ele vai ter muito pouca interação. Na verdade,
ele não toca no eleitor. A gente até mudou o fluxo do processo de votação para que ele tenha o mínimo contato com o eleitor. Agora, Daniel, uma outra situação também questionada em relação aos eleitores e aos mesários também que estiverem, por exemplo, com sintomas de gripe no dia da eleição. Qual é a orientação que você daria nesse momento? Então, é claro que as situações vão evoluindo provavelmente até novembro, né? O que a gente tem hoje de recomendação médica para eleitores e mesários é que se no dia tiver febre, né, ou até tiver testado positivo para Covid nos 14 dias antes da eleição, que ele fique em casa. Essa é a recomendação médica no momento. Então, se ele tiver febre no dia, ou se nos últimos 14 dias ele tiver testado positivo para Covid. No caso do mesário, qual é o procedimento? Porque ele precisa ser substituído no pleito. Como é que fica a situação do mesário voluntário? Essa situação é uma pergunta recorrente realmente, né? Com relação aos mesários, quem decide se ocorreu alguma coisa indevida, se o mesário deveria ter ido ou não foi, é o juiz eleitoral, da zona eleitoral para a qual ele está trabalhando, né? Então o mesário vai ter que apresentar indícios de que teve algum problema no dia e tal, e o próprio juiz vai decidir isso no caso concreto, né? Então poderia pedir eventualmente alguma coisa e tal. Mas como a recomendação médica agora, nesse momento, é essa, o mesário, eu diria assim, a gente precisa de uma consciência social aumentada nesse momento, né? Que é quando todos nós precisamos dar o nosso melhor para que esse processo democrático se realize. E, Daniel, uma outra situação também que foi questionada é sobre o horário de votação. Ele realmente vai ser ampliado, vai ter um tempo maior para o eleitor se deslocar até as urnas de votação, para que não haja aquele acúmulo de pessoas, aquela aglomeração de pessoas durante a votação? Eliane, a recomendação médica que veio dessa consultoria que o TSE estabeleceu era de que fosse ampliado o horário em 3 horas a votação, né? Isso foi unânime entre os TRS também, que é um horário que não seria viável para o trabalho dos mesários. Então, o que o ministro Barroso, o presidente do TSE, acabou decidindo é que a eleição fosse ampliada em 1 hora, né? E assim também decidiu o plenário do TSE. Então, o horário de eleição foi antecipado para, em vez das 8 horas, iniciar às 7 horas da manhã. Então, o nosso horário de votação no Brasil no Brasil inteiro será das 7 horas às 17 horas, aumentando 1 hora no trabalho, na tentativa de diminuir essas filas, aglomeração. E eu acho que o mais importante nisso, Helena, é que vai ter esse horário das 7 às 10 horas, vai ser preferencial para os maiores de 60 anos. Certo. Só para a gente finalizar, então, Daniel, que para quem está sintonizando nesse momento aqui na Rádio Onda Jovem, é diretor-geral do TRE, está trazendo algumas informações, esclarecimentos em relação aos protocolos de segurança sanitária, protocolos que devem ser adotados durante o pleito de 2020. Só para a gente finalizar, então, os mesários, eles podem ficar tranquilos que todas as medidas de segurança serão tomadas, todas as medidas preventivas por conta da Covid-19 serão tomadas nesse pleito de 2020. Só para a gente finalizar, então, para deixar o mesário voluntário tranquilo, né, Daniel? Eliane, o que a gente está fazendo, a Justiça Eleitoral, em geral, está fazendo o máximo possível para que o mesário consiga participar desse processo com o máximo de segurança. Eu tenho falado que se a gente vai a supermercado, vai a lojas, participa do comércio, de algum motivo, por alguma forma, a gente deveria participar sim desse processo eleitoral, porque a gente vai ter mais segurança no dia da votação. Claro que garantir segurança não é possível, né? Para ninguém, para nenhum de nós, essa pandemia é algo totalmente inesperado e inusitado, né? Para todos nós. Mas a gente está fazendo o máximo possível para que o mesário tenha segurança e possa permitir e viabilizar esse processo eleitoral desse ano. Perfeito, Daniel. Obrigada pela sua participação, pelas informações aqui nos microfones da Rádio Onda Jovem. E qualquer coisa a gente volta a entrar em contato para que a gente possa estar atualizando as informações aos nossos ouvintes. Obrigada e bom dia.
Eu te agradeço, Eliane. Estou à disposição de todos da Rádio Jovem, da Rádio Onda Jovem também. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigada, diretor-geral do TRE de Santa Catarina, Daniel Cel, falando em relação a todas as medidas preventivas que serão tomadas durante o pleito de 2020, em função dessa pandemia da Covid-19. Muitos eleitores, os próprios mesários que vão trabalhar no pleito, estavam preocupados, com medo, ainda estão preocupados, porém as medidas de segurança serão tomadas. Aí vai também da conscientização da população. Precisamos tomar todos os cuidados, os horários, respeitar os horários também, esse horário das 7 da manhã às 10 horas, que foi colocado preferencialmente para as pessoas com mais de 60 anos de idade, porque é um processo democrático, é um direito de todos. A gente não poderia abrir mão disso, né, de ir às urnas, mesmo em meio a essa pandemia, mas se a gente tomar todos os cuidados que a gente vem tomando, né, nesses últimos meses, a questão da distância, né, do distanciamento de 1,5 metro, a hora de pegar fila, é importante que a gente tome esse cuidado, aliás. E é importante uma outra situação também frisar: não será permitido nesse ano aquela aglomeração de pessoas dos partidos, dos candidatos em frente aos locais de votação. Sempre ficam aquelas pessoas dos partidos, né? 2 ou 3 de um partido, 2 ou 3 de outro partido. Não será permitida nenhuma dessas formas de aglomeração no dia da votação. Mas é claro que vamos atualizando essas informações no decorrer aí dos próximos dias, das próximas semanas, e deixando o eleitor e também o mesário bem informado em relação a todas essas medidas preventivas.